Já está na linha conosco. Olha, opa! Então a gente já está na linha com a professora Cristina Pesseguilo, doutora em Ciência Política da Universidade de São Paulo, professora de Relações Internacionais da Universidade Federal de São Paulo. Obrigado, professora. Eu queria que a senhora explicasse para a gente a hora em que começa o combate, ou seja, começaram os combates, a hora em que começa o combate, a discussão diplomática fica muito mais complicada, porque, evidentemente, as pessoas conseguem enxergar que um perdeu e outro ganhou. Quer dizer, se de repente agora a gente diz, olha, para tudo que a gente para de conversar com o Putin, para com esse negócio que a gente para de conversar com a Ucrânia. É uma coisa possível? Quer dizer, é razoável? E depois, os movimentos estão começando agora e a retaliação econômica está começando agora. Será que uma retaliação econômica, o Putin vai dizer, se vocês vão me impedir de fazer isso ou aquilo, então eu já paro? Será que todos já não se prepararam para tudo e isso vai seguir por um tempo mais longo do que a gente pode prever? Professora, obrigado. Tudo bom, gente? Então, eu acho que essa situação da Ucrânia chegou hoje num ponto extremo justamente pela dificuldade em se achar uma solução diplomática, na verdade, né? E o que a gente tem observado antes, né, dessas tensões de hoje, é que havia um esforço diplomático concentrado da Alemanha e da França tentando impedir essa escalada de tensões entre a Rússia, os Estados Unidos e o Reino Unido de uma certa forma, e a OTAN funcionando como um pivô, né? Ou seja, a OTAN tendo tanto países que tinham interesse na estabilização das tensões e outros que tinham interesse no agravamento das tensões, porque a gente também não pode descartar que há também um interesse na geração de instabilidade, porque não caos nessa região. Então, toda vez que o estopim, né, ele é detonado, e hoje é o que a gente está passando por isso hoje, fica mais difícil você voltar para a mesa de negociação. Mas também deixa mais claro que muitos dos atores envolvidos preferiram essa retomada de uma escalada militar, muito similar ao que havia ocorrido em 2014, para que pudessem refazer seus interesses. Então, agora, o ponto de negociação ele é diferente. Então, todos os envolvidos vão ter que sentar de uma outra forma para negociar, e o tipo de sanção econômica que eventualmente vai sair hoje da reunião do G7 ou do pronunciamento do Joe Biden vai ter que ser ou repensado ou reconversado, por assim dizer, com a própria Rússia. A senhora enxerga, professora, pela sua experiência, pela história que a gente tem nessa região e pela história dos atores, que esse conflito vai ficar, de um lado, a manobra militar do Putin e de outro, um conjunto de sanções econômicas e políticas? Ou a senhora teme por uma entrada militar mais complexa, porque aí as coisas ficam muito imprevisíveis, né? Exatamente, mas por enquanto eu acho que vai ficar assim, né? Qual que é a zona limite para o Ocidente de envolvimento militar? É justamente que o Putin não entre em países membros da OTAN e que fazem parte dessa aliança militar. Então, se o Putin ele resolver manter a sua invasão militar somente na Ucrânia, que é o que a gente espera, né? Que é a expectativa de toda a comunidade internacional, a tendência é que os aliados, né, da OTAN, Estados Unidos e Reino Unido, vão continuar fornecendo armamentos, criticando o autoritarismo do Putin, mas não vão colocar tropas da OTAN dentro da Ucrânia, porque a Ucrânia não é um membro da OTAN. Então eu não acho que o Putin vai tomar uma atitude impensada de invadir qualquer outro país, né, no entorno da Ucrânia que seja membro da OTAN. O que a gente não pode descartar são explosões, né, que podem ser fabricadas, né, por grupos anti-Rússia para que isso ocorra. Agora, eu acho que vai ficar um pouco como você falou, Eduardo. Vamos manter as posições político-estratégicas da Rússia de um lado, a OTAN fazendo essa linha de contenção nos países nos quais são membros, e a Ucrânia sendo um pivô desse jogo geopolítico por influência, e com a Rússia tentando retomar suas posições, enquanto o Ocidente faz mais pressões econômicas. Débora Alfano.
Estamos conversando aqui na Band News FM com a Cristina Pessequilo, que é doutora em Ciência Política pela USP, professora de Relações Internacionais. Professora, a gente vai acompanhando um pouco mais de perto essa história, né, essa trajetória que não vem de hoje. Quando a senhora fala sobre essa chance ainda remota de expansão da invasão para além da Ucrânia, a minha pergunta era mais ou menos nesse sentido, né? Até que ponto, ou qual seria o limite para que a comunidade internacional e os outros países acabem interferindo nesse primeiro momento com sanções impostas, né, para tentar evitar um conflito ainda maior, mas em relação à explosão de uma guerra, né? Tem ouvintes já perguntando falando em Terceira Guerra Mundial, que não é o caso, né? Até para acalmar quem está nos ouvindo do outro lado, né? O que causaria esse ponto de colocar exército, forças armadas, bombardeios no meio dessa história? Então, Débora, eu acho que a linha que a gente vai observar nos próximos dias vai ser essa: o Putin fazendo essas incursões militares na Ucrânia, deixando bastante claro que esse é um território do qual ele não vai abrir mão, por razões estratégicas, para não se sentir mais vulnerável, para não fazer com que a Ucrânia ela se alinhe à OTAN, potencialmente. Então, eu acho que essa vai ser o grande objetivo da missão do Putin, mostrar para o Ocidente, como ele já tinha mostrado em 2014, que existe um limite. A Ucrânia é, como a gente diz, fora de limites para a OTAN. Agora, eu posso estar enganada, né? Mas toda vez que a gente vê falar em Terceira Guerra Mundial, ou uma nova Guerra Fria entre Estados Unidos e Rússia, ou mesmo entre Estados Unidos e China, a gente está pensando muito em situações extremas. Eu não acho que vai ter uma confrontação direta Estados Unidos-Rússia, se é isso que o pessoal está entendendo por Terceira Guerra Mundial, uma confrontação Estados Unidos-OTAN contra a Rússia. Agora, que a coisa vai estar quente nos próximos dias, ela vai estar. O problema é justamente que o Putin ele reage a situações que o Ocidente sabe que ele vai reagir. Então, toda vez que os Estados Unidos, ou o Reino Unido, ou a OTAN, ela fala para a Ucrânia: olha, vamos fazer um treinamento conjunto, vamos fazer alguma coisa juntos, vamos tentar discutir a sua entrada na OTAN, ou mesmo na União Europeia, vai haver uma contra-reação do Putin. Isso daí é histórico, faz parte da zona de influência russa. Todos os outros países do leste europeu hoje estão na OTAN. Quem não está é a Ucrânia e Belarus. Então, para eles é muito importante, para Moscou, né, demonstrar que esse território ainda é um território que merece ser respeitado. Fábio França. Professora, é claro que tem muitos aspectos aí envolvidos entre Rússia e Ucrânia, né? A senhora já bem disse, a Rússia vê a Ucrânia ali como uma espécie de zona de segurança, né, entre Moscou e o restante da Europa. Tem aspectos históricos, religiosos, culturais, mas tem também muito das aspirações pessoais do presidente Putin, né? E pensando um pouquinho mais à frente, a gente sabe que o mapa mundi é mutável, ele é vivo. Embora a gente não perceba, porque essas mudanças ocorrem normalmente de forma bem lenta, ele vive em constante mudança, né? Falo com relação às fronteiras mesmo. A gente pode estar começando a observar um redesenho de fronteiras, primeiro no aspecto político, depois geopolítico, mas pensando lá na frente no aspecto geográfico mesmo, quer dizer, o Putin está tentando redesenhar esse mapa mundi ou mapa da Europa parecido com aquele que a gente tinha antes de 1990, talvez a gente chegue a esse ponto? Eu acho que hoje o Putin ele tem plena consciência, Fábio, de que ele não consegue fazer isso numa escala global, né? Mesmo no conjunto regional europeu, não vejo o Putin tendo essa percepção de que ele teria essa capacidade. Mas o que acontece? Toda essa movimentação é uma movimentação que vem realmente desde o fim da União Soviética em 1991, né? Quando a União Soviética desmonta, países bálticos, os países soviéticos da esfera europeia, como Ucrânia e Belarus,
os países da Ásia Central, eles se tornam soberanos e independentes. E a própria Rússia se torna um país alinhado com o Ocidente, contrariando toda uma história que era uma história de distanciamento de potência, o que só vai mudar com a chegada do Putin ao poder. Então, eu ainda vejo, né, mas de novo, gente, eu posso estar enganado, mas eu ainda vejo o Putin como um governante pragmático que compreende que o redesenho maior do mapa global hoje, ele passa pela geopolítica e pela geoeconomia, mas que a Rússia é um coadjuvante nesse jogo, que vai ter como disputa central os Estados Unidos e a China. E aí sim, Fábio e Débora, Oineg, a gente pode falar, e ouvintes, né, falar desse redesenho. A gente tem visto um redesenho que aqui no Brasil a gente fala pouco, né, até deveria falar mais, está observando um redesenho de redes de infraestrutura, de redes de energia, dentro do continente europeu e dentro da Ásia, que é o que a gente chama aqui na geopolítica de Eurásia. Então, esse redesenho, ele vem sendo feito por um projeto estratégico da China, chamado Nova Rota da Seda, que a Rússia é um pivô. Então, como os Estados Unidos, muitas vezes, eles não conseguem enfrentar esses projetos chineses, em termos de infraestrutura, em termos de ajuda, e barrar que esses projetos passem pela Rússia e cheguem à Europa, ele acaba pressionando a Rússia, gerando toda uma escalada estratégica que é da Rússia querer se proteger contra o Ocidente, mantendo a sua zona de influência na Ucrânia, e isso acaba tendo um efeito aí sim de transbordamento para o restante da região, né? Mas a Rússia hoje, eu acho que o Putin, hoje não, eu acho que desde 99, quando ele assumiu o poder, ele tem consciência da fraqueza econômica da Rússia, da dependência da própria Rússia dos seus mercados e produtos commodities, né, principalmente o gás, tem consciência também da dependência europeia desses recursos, mas também, de novo, né, eu acho que aí é o ponto final, ele tem consciência de que a Rússia hoje ela é uma coadjuvante nessa maior disputa entre Estados Unidos e China. Professora, quando a gente pega a evolução das guerras, a tecnologia tem um peso muito grande para definir novos limites. Quer dizer, quando a Primeira Guerra Mundial, guerra de trincheira, ficavam anos numa mesma posição, não havia grandes instrumentos para produzir um avanço. A Segunda Guerra Mundial, ela só foi travada, nos termos em que foi travada, pela ausência de uma bomba, como a bomba nuclear, que quando surgiu, ali falou, opa, então vamos parar com essa brincadeira. Hoje o mundo é um mundo repleto de ogivas e tal, quer dizer, não seria inconcebível uma guerra entre as nações desse tamanho, sem o uso de armas nucleares e com efeitos os mais absurdos. Então, a tecnologia hoje, ela funciona como um freio para esse avanço da guerra, na sua avaliação, ou seja, todo mundo sabe que não dá para jogar um jogo completo, porque o jogo completo é o jogo final, então a diplomacia e a guerra vão trocando de papéis aos pouquinhos, mas o ponto final nunca vai ser alcançado? Concordo plenamente, Oineg. Desde 1945, quando explodiram as duas primeiras bombas nucleares, né, os Estados Unidos jogando essas bombas no Japão, a gente começou a ver um mundo que tem um limite para a confrontação militar em termos não convencionais, né? Ou seja, quando você fala de tecnologia nuclear ou de outras armas de destruição em massa, o limite é esse, é o que a gente chama de equilíbrio do terror. Qual que é a grande, né, assim, se vocês me permitem, a grande novidade da era moderna, né? É que a guerra, ela ainda é feita por esses meios tradicionais. Você tem sim o limite das armas nucleares, ou seja, que você não vai levar à confrontação final, não dá para você chegar nisso, porque senão também a gente não estaria aqui amanhã, né, ou daqui a algumas horas, mas existe sim toda uma nova guerra multidimensional que vai avançar em termos geopolíticos, também em termos de território, mas que está envolvendo elementos econômicos muito importantes, né? Então, por exemplo, a construção de gasodutos, a questão das guerras cibernéticas, a guerra de informação,
informação. Toda essa guerra da Ucrânia e Rússia agora, né, toda essa crise, ela também tem sido marcada por muitas fake news, são as cyber wars. Então a guerra que a gente está vendo hoje é uma guerra multidimensional. Ela está sendo confrontada ela vai estar sendo jogada em diversos campos. E eu diria para vocês que até no campo, né, das grandes potências, não dá para falar só em geopolítica, em geoeconomia, mas também em geocultura e toda essa guerra geotecnológica, que implica tanto como controle de território, como controle de tecnologia. Débora? Pois é, professora. Bom, o Eneg levantava um questionamento aqui no início do comentário dele, no início do Band News no meio do dia, que era a pergunta de $1 milhão, né? A guerra já começou, quando é que acaba e como é que acaba? Não sei se a senhora tem essa resposta, mas pelo menos um panorama e um horizonte para a gente. Então, Débora, essa é a pergunta realmente, como você falou, de $1 milhão, né, ou de 1 milhão de rublos, né? É que, na verdade, eu acho que hoje a gente vai ter a reunião do G7, né? O Biden se comprometeu a fazer um pronunciamento, né? E o que eu posso dizer para vocês, assim, talvez para ajudar a nossa previsão, até porque a gente está falando isso antes da reunião, é que existem alguns países que estão muito interessados na continuidade do conflito. Que países são esses? São os Estados Unidos e o Reino Unido, que hoje é um país que não está na União Europeia, né? E aí a gente tem um outro lado de nações e blocos que não está tão interessado na continuidade do conflito, quer que os interlocutores se sentem numa mesa de negociação. Quem seriam esses, né? Seriam a Rússia, a China, a Alemanha e a França. E a OTAN dividida, né, por essas duas posições. Então, o que a gente pode observar é uma triangulação diferente, né, entre a União Europeia, a Rússia e os Estados Unidos, a OTAN também envolvida. Então, eu acho que dessas movimentações, desses primeiros dias, é que a gente vai poder fazer uma previsão ou não. Se a gente for tomar como base o que aconteceu em 2014, nós vamos ter um pico, né, de conflito para esses próximos 2, 3, 4 dias, um aumento de sanções econômicas, ainda se evitando entrar em sanções no setor de energia, mas também, né, não descarto, porque isso já tem ocorrido, né, no caso da cooperação energética Rússia-Alemanha, no que se refere àquele gasoduto Nord Stream 2, essas sanções elas já estão ocorrendo, mas eu acho que esses próximos 4, 5 dias eles vão dar para a gente um pouco o desenho disso, para onde que vai caminhar essa reconfiguração geopolítica aí. E aí eu não acho que as fronteiras elas se mexem tanto, mas aí você vai ter uma acomodação. Para a Rússia interessa uma Ucrânia neutra, mas como eu falei, os interlocutores são esses e cada um tem os seus interesses. Vamos ver como é que eles vão se mapear a partir de hoje à tarde com esse pronunciamento do Biden, depois da reunião do G7. A gente conversou com a professora Cristina Pesequilo, doutora em Ciência Política pela Universidade de São Paulo, professora de Relações Internacionais da Universidade Federal de São Paulo. Muito obrigado. É muito provável que a gente importune a senhora de novo. Obrigado pelos esclarecimentos. Um grande abraço. Boa tarde. Boa tarde.